Laplace, ou Pierre-Simon de Laplace. Meu aluno, meu amigo que está assistindo isso aí, se tem um teorema que é muito importante de matrizes e um nome que deve ser lembrado, além de Sarri e Chiot, é Laplace, tá? Laplace, ele consegue calcular qualquer matriz de qualquer ordem, irmão. Negócio que o cálculo é meio complicadinho de pegar. Então presta bem atenção que no final das contas tu vai aprender, tá certo? Todo mundo aprende. Todo mundo que pegou para estudar, ninguém passou por Laplace sem aprender, tá? Todo mundo consegue. Então vamos lá. O que Laplace era a início de conversa? Para tu ter ideia, Laplace ele chegou a ser um ministro de Napoleão Bonaparte, tá certo? Na época do Império Napoleônico na França, né? Ele pegou Laplace para ser ministro, tá? Só que ele não se dava muito bem com política. Mas o danado escreveu tanta da coisa de matemática que ficou pra aí, tá certo? Ele se mete tanto em matrizes, questões analíticas, e analítica análise é uma questão da matemática, tá? Uma situação da matemática, e probabilidade. Então ele tem muita coisa por trás disso aí, tá certo? Então vamos lá, Laplace. O que Laplace fazia? Primeiro, antes de tu saber o que Laplace fazia, você deve entender o seguinte: o que é um cofator? Cofator. Professor, por que eu tenho que saber o que é cofator? Porque o teorema de Laplace fala o seguinte: se tu pegar uma coluna ou uma linha, contanto que seja aquela linha, aquela coluna direitinho ali, e você fizer o produto de cada elemento com seu cofator, você vai chegar exatamente ao determinante. Tá certo? O professor não ajudou muita coisa não. Vamos lá. Primeiro deixa eu explicar o que é o cofator. Tá certo? Bora ver se eu consigo fazer aqui de maneira que tu entenda. Vamos dizer que eu tenho o seguinte. Eu tenho a matriz A. Eita, nossa. A1, A12, A21. Não podia errar. 22. Tá certo? Fazendo bem pequenininho porque o negócio é um pouquinho longo. O que é o cofator? Eu vou fazer parecidão com o que Chiot fazia. Eu vou marcar um carinha aqui, tá certo? E vou fazer assim, ó. Quem é que sobra nessa história? Sobra nessa história o A22. E ficava dessa forma. 1 sempre vai ser 1 negativo elevado a linha e a coluna. Linha e coluna. Aqui não é 1, então aqui vai ficar 1 mais 1. Sempre você vai ter que fazer isso na frente do cofator, tá certo? Cofator. Aí você vai fazer assim, olha. Determinante de A22. Funciona assim, tá certo? Se eu fizesse da seguinte forma, outra matriz aqui, uma outra forma de fazer cofator, pegar A, deixa eu fazer aqui, dar um pause para poder voltar. Olha aí, isso aqui é uma matriz 3x3, tá certo? Ele funciona para qualquer matriz, meu amigo. O que Laplace determinou? Ele observou o seguinte: tu escolhe qualquer linha e qualquer coluna, tá certo? Como é que funciona? Se tu escolher essa linha, essa coluna aqui, tá certo? Beleza? Você vai fazer o seguinte: eu quero começar nessa coluna, né? Então você vai pegar o A1 e vai fazer o seguinte. Olha aí, vou pegar aqui o A1 primeiro, tá certo? Vai ficar menos 1, sempre menos 1, elevado a linha e a coluna. Quanto é a linha dele? 1 e a coluna 1. 1 mais 1, tá certo? Vezes o seguinte determinante. Ele vai eliminar essa linha aqui, tá certo? E vai fazer A22, A23, A32 e A33, tá certo? Isso daqui é a matriz que resulta, tá certo? Isso aqui é um cofator, tá bom? O que ele chamava? Ele pode chamar esse cara de Azão 1, tá ok? Ele faz isso. Ele tá chamando isso aqui tudinho de Azão 1.
tá ok? Aí ele vai fazer o Azão 2, 1. Mesma coisa, menos 1. Só que aqui vai ficar 2 mais 1, ó. 2 mais 1. E aí a matriz que vai ficar agora, presta atenção, quando ele pegar aqui, ele vai excluir essa linha. Fica então ativo para o A21, essa linha aqui e essa. E vai ficar da seguinte forma. A12, A13, A31 e A33. Tá certo? E aí, bora lá. Ele vai fazer também um A31, né? Azão 31. 3. Sempre menos 1, ó. E vem 3 mais 1. E aí você faz. Exclui essa linha e trabalha com as outras duas. Tá certo? E fica assim, ó. Tá excluída essa daqui, ó. Vai ficar essa e essa. Vai ficar A12, A13, A22 e A23. Tá ok? Sempre dessa forma. E aí, como é que Laplace trabalhava? Isso aqui são os cofatores, tá certo? São chamados cofatores. Entendeu o cofator? Tu passa à frente com Laplace. A regra de Laplace é fácil no final das contas. O difícil é tu dominar esse camarada, que é cofator. O que Laplace percebeu? Ele percebeu, deixa eu eliminar aqui que eu ia tentar fazer agora. Ele percebeu o seguinte, bastava você fazer A1 vezes o cofator dele, mais A12 vezes o cofator dele. Opa, aqui é A21, né? Desculpa, A21, que é esse cara aqui, vezes o cofator dele, mais, vou botar aqui, ó, mais o A31, mais, vezes o A31, tá certo? Deixa eu ver se dá para colocar aqui, ó, pronto. O que ele faz? Ele pega esse camarada aqui e multiplica pelo cofator dele, tá certo? É o resultado que vai sair daqui. Ele pega esse camarada e multiplica pelo cofator dele, que é o resultado que vai sair daqui. E pega esse camarada e multiplica pelo cofator dele, que é o resultado que sai daqui. Dá um trabalho. Só que ele resolve qualquer matriz. Diferente de Sarri e Chiot, que tem suas limitações, Laplace, a limitação dele só é o grau de dificuldade. Tá bom? Só isso, né? Como se fosse simples. O problema de Laplace está só nesse grau de trabalho. Só que tem algumas coisas que dão para fazer, depois eu ensino vocês, onde se torna muito mais fácil. Por exemplo, se esse elemento aqui, por exemplo, fosse um zero, independente do que tivesse no cofator, o determinante dele ia dar zero. Aqui dentro do cofator, esse determinante aqui ia zerar. Independente do que, vamos dizer que fosse 20, mas o elemento fosse 0, 0 vezes 20 é 0, acabou, não precisava executar essa conta, então teria eliminado essa parte, tá certo? Vamos dizer que aqui tivesse dado uma fração, sei lá das quantas, no A21, mas o elemento dele era um 0, então eliminava. Então qual é a sacada pela Laplace? Se você observar uma matriz cheia de zeros ou com muitos zeros, é interessante explicar ele, porque você escolhe uma linha onde tem bastante zeros e executa, tá certo? Olha só, deixa eu colocar aqui na prática para você entender o que vai acontecer. Vou colocar aqui, ó. Laplace, tá? Bora dizer o seguinte, eu tenho a seguinte matriz, 1, 0, e tem que fazer aqui, né, botar 2. Então aqui eu tenho 2, 1, 3, 1, tá 2 e 3, pronto, tá certo? Como é que eu calcularia esse determinante aqui? Como é que eu calcularia esse determinante? Vamos lá, observa bem, eu escolho a linha que tiver mais zeros, ou coluna que tiver mais zeros, e vou trabalhar em cima dela. Eu vou pegar aqui essa coluna, tá certo? E trabalhar. Deixa eu pegar aqui uma caneta preta para poder diferenciar a cor, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu ver se consigo colocar todo mundo aqui direitinho. Simbora. O primeiro elemento é 1, né?
Então vamos pegar aqui ele. Opa, embaçado aí valendo. Que diacho é isso? Tá embaçando? Passou, calma, amigo. Você vai pegar. Sempre começa -1 elevado. Esse cara aqui, ele é da primeira linha, primeira coluna. Então você vai fazer 1 mais 1. Beleza? E vai eliminar essa coluna aqui, essa linha aqui, ó. Vai resultar para ele essa matriz aqui, ó. Tá certo? E vai ficar assim, ó. 3, 1, 2 e 3. Tá certo? Seguindo aqui, ó. Vai ficar -1. Isso aqui é uma seta, irmão. -1 ao quadrado, porque 1 mais 1 é 2, né? Aqui dentro do determinante vai dar quanto? 3 vezes 3, 9. Vivo de internacional da linha reta. E 1 vezes 2, 2. Principal menos a secundária, 9 menos 2, menos 7. Tá certo? Menos 7. Tá certo? O determinante aqui dentro vai dar menos 7. O que é que acontece? Esse cara aqui vai dar 1 positivo, vezes menos 7. Opa, mais 7, né? Porque o 9 é da principal e o 2 aqui é negativo, então fica mais 7. Que vai dar 7 positivo, tá certo? Olha o trabalhão que teve. Esse camarada aqui é o cofator A11. Tá certo? Eu peguei o A1 inicial, trabalhei para chegar no A1. Bora pro... Quando eu fizer isso aqui no A21, eu vou multiplicar pelo cofator A21, né? Só que tem um detalhe. Eu nem sei, nem quero saber quanto vai dar esse cara, que vai dar um cálculo igual isso aqui. Mas, entretanto, o A21 aqui na história é 0. Ou seja, o resultado disso aqui vai zerar. Porque quando eu for multiplicar esse por esse, ele vai dar um resultado, tá bom? Agora, quando eu multiplicar esse cara aqui por 0, independente do que ele seja, vai dar 0. Tá certo? Bora partir para o outro. O A31, que é esse cara aqui, ó. Então, eu vou escolher ele, né? Vou fixar aqui sempre menos 1 e elevo 3 mais 1. E aí vamos lá. Quando eu eliminar 2 e 3, sobra quem? 2 e 1, 3 e 1. Tá certo? Então vamos lá. Quanto é que dá esse determinante aqui? Primeiro aqui na frente vai dar 4, né? Menos 1 a quarta. Vezes. Esse determinante aqui vai dar 2. Menos 3. Vai dar menos 1. Tá certo? Vai ficar assim. 1 a quarta dá 1. Vezes menos 1 dá menos 1. Tá certo? Esse cara aqui é o cofator. A31. Ok? Aí o que é que aconteceu? Eu vou ter o seguinte. Para achar o det dele, propriedade do determinante de Laplace, eu vou somar esses produtos. A1 vezes o cofator dele, mais A21 vezes o cofator dele, mais A31 vezes o cofator dele. Tá ok? Olha só que legal. Esse cara aqui vai zerar. Nem me interessa quanto ele dá. Esse camarada aqui vai ser 7 vezes 1. Que dá 7. Tá certo? Esse camarada aqui é menos 1 vezes 2. Que vai dar menos 2. Det, então, é igual a 7 mais 0 menos 2, que vai dar 5. Tá certo? Lindo. Ficou uma merda. Olha só. Vou fazer aqui uma matriz bem simples. E normalmente é assim que se aplica Laplace, quando você observar esse tipo de matriz. 1, 0. Vou botar aqui um 2, 3, 1, 5, por exemplo. Fizer 1 de novo. 2 e 1. Tá bom? O que Laplace percebeu? Ele percebeu que se tu pegar para calcular o determinante, tu pode calcular da seguinte forma, ó. Você vai calcular det, que é o A1,
vezes o cofator dele, mais A21 vezes o cofator dele, mais o A31 vezes o cofator dele. Olha só, sempre assim, 31, 31, 21, 21, 1, tá ok? O que são eles? Esses caras aí eu estou selecionando essa coluna. Professor, por que tem que ser essa? Não é que tem que ser essa. É porque bem aqui tem um zero. Ele é um bônus pra gente, tá certo? Se ele é zero, esse cara bem aqui, ó, ele não é o A21, esse camarada aqui, ele é o A21, esse cara aqui vai dar zero. Nem vou precisar calcular o A21, vai reduzir bastante a conta, tá certo? Então vamos lá. Deixa aqui quietinho, a gente vai calcular os cofatores A1 e A31, tá certo? O cofator A1, ele é da seguinte forma. O A1 lembra que é esse cara aqui também, o elemento A1. O cofator dele funciona assim. Sempre começa com menos 1, elevando 1 mais 1, tá certo? 1 mais 1. E a matriz que sobra, a matriz que sobra quando você elimina essa linha aqui, ó. Tá certo? Quando você eliminar essa linha 3, 1, vai sobrar essa matriz 1, 2, 5 e 1. Vai ficar 1, 2, 5 e 1. Tá ok? Bora lá. Esse determinante aqui dá quanto? 1 vezes 1, 1. Tá certo? 2 vezes 5, 10. Aí o que acontece, irmão? Quanto é 1 menos 10? Vai dar menos 9. Tá certo? 1 menos 9. Desculpa, vai dar menos 9. Esse camarada aqui, 1 mais 1 dá 2. Menos 1 ao quadrado vezes menos 9. Vai ficar assim, ó. 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, desculpa, dá um positivo. Vezes menos 9, menos 9. E só. Esse camarada aqui é o A1, ou seja, esse camarada aqui é menos 9. Tá certo? Bora partir para o A31. Que é esse sujeito bem aqui, ó. Tá certo? A31 vezes... Opa, desculpa. Vai ser menos 1 elevado à terceira mais 1. Aí o que aconteceu? Quando eu pegar o A31, eu vou estar escolhendo aqui o 2, porque ele é o elemento A31. O cofator dele vai ser essa matriz aqui, ó. Tá vendo ela aqui, ó? 3, 1, 1, 2. Tá certo? 3, 1, 1, 2. E bora-se embora. Menos 1, né? Elevado à quarta. Vezes o camarada bem aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. Tá ok? Quanto é que vai dar isso, homem? 6 menos 1, 5. Tá certo? 6 menos 1, 5. E embora-se embora. Se eu fizer aqui direitinho, vou perceber que esse cara aqui vai dar um positivo vezes 5. Que vai dar 5. Tá certo? Ou seja, esse elemento aqui, 5, é o A31. Tá legal? É o A31, que é esse cara bem aqui. E aí, embora seguindo. Olha, o que Laplace falou? Ele falou que você tem agora que calcular o cofator vezes o elemento dele. Tá? Então, no caso, o cofator do A1 é o menos 9, né? Então, vamos lá. Menos 9 vezes o A1 na história é 1. Facilitar a minha vida, né? Esse cara aqui eu não vou calcular por quê? Lembrando, se você escolher uma coluna onde tem mais zeros, você vai ter menos dificuldade. Tá certo? O A21 já é zero, então independente do cálculo que eu fizesse, isso ia zerar. Tá certo? Olha aí. Mais A31, 2, vezes o cofator do 31 é o 5, né? 5. Então esse determinante aqui é igual, vamos lá, menos 9, mais 0 vai dar menos 9, com mais 10, que vai dar 1. Ou seja, no final das contas, o determinante dessa matriz aqui, o determinante dela, é igual a 1. Tá ok?
Isso daqui é Laplace. É um pouco enrolado, tá certo? Mas você consegue calcular. Lembrando que essa daqui é a propriedade inicial, ok? Essa aqui é a propriedade inicial. Esses camaradas aqui são os cofatores. Esses aqui são os elementos que você escolheu, tá certo? Eu vou dar uma pausa aqui e montar outra matriz para você. Beleza? Montei essa matriz aqui. Bora pensar assim, qual é a linha ou coluna que tem mais zeros? Tu já observaste, né? Que é a primeira linha. Então vou aplicar Laplace com base nessa primeira linha. Tá ok? O que Laplace fala? Eu vou fazer o determinante igual aos cofatores vezes os seus elementos. Aqui eu tenho o A1, o A12 e o A13, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, A1 vezes elemento A1 mais A12, né? Vezes A12 mais A13. Desculpa, esse A aqui era minúsculo, não faz diferença, o fator não altera o produto. A13 vezes A13, tá certo? É isso que Laplace fala, calcular determinante por Laplace, tá certo? Lembrando que ele é mais complicado em certo ponto, só que em outros ele fica mais fácil, beleza? Por que ele vai ficar fácil agora? Ele tem dois zeros. Ele tem zero tanto no A12 como no A13. Ou seja, esse camarada aqui vai zerar. Esse camarada aqui vai zerar. E esse camaradinho aqui também vai dar zero. Percebe o seguinte, ele ganha uma vantagem imensa sobre os outros nessas horas que tiver bastante zero. Por quê? Quando ele for calcular, você vai precisar calcular agora esse cofator. Facilitou muito. Basicamente, o determinante ficou isso. Ó. A1 vezes o cofator dele. Só isso. E quem é o cofator A1? Bora montar aqui. Ó. Eu vou pegar o 5, né? Que é o A1 da história. Vou fazer isso. Ó. Vou eliminar essa linha. Vou trabalhar com essa matriz aqui interna. Tá certo? Olha aí. Vou produzir aqui A1. Eu tenho os elementos 3, 6, 2 e 3. Tá certo? Vou trabalhar com essa matriz aqui. Como é que fica? Sempre menos 1 elevado a 1 mais 1. Tá certo? Vezes o determinante daqui dessa matriz, 3, 6, 2 e 3. Como é que você vai ficar? Ó? Aqui vai dar um positivo, tá certo? Menos 1 ao quadrado dá 1. E aqui dentro, tá aqui parênteses, 3 vezes 3, 9. 6 vezes 2, 12. 9 menos 12, menos 3. E aí você vai ter quanto? Você vai ter menos 3. Tá legal? Olha aí. Esse cara aqui é o A1, cofator A1. Ok? Bom, o negócio é o seguinte. O elemento A1 na história é 5. E o cofator dele é menos 3. Isso daqui vai dar menos 15. Como os outros dois não interessam pra gente, a gente vai trabalhar com o menos 15. Tá certo? E acabou. É isso. O determinante dessa matriz é igual a menos 15. Tá bom? Beleza? Ele é mais complicado? É. Tá certo? Não vou mentir pra ti e dizer que não é. Só que ele tem essas facilidades aí. Se aparecer bastante zero, ele vai zerar a matriz. Entendeu? Desculpa, ele vai zerar os cofatores. Então, se você pegar uma matriz de ordem 4, 5 e 6 que tem bastante zeros, tu sai eliminando aquilo ali tudinho. E fica fácil trabalhar. Tá legal? Se tu não entender alguma coisa, tu pausa e vê de novo aí. Tá bom? Laplace ele é muito utilizado pela física. Tá? As regras de Laplace é bem utilizado pela física. Então, fica de olho aí. Tá ok?